Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? E hoje para resolver uma questão, né, de uma ficha de exercício referente a diagrama unifilar, né? Então a pergunta é essa aqui: identifica os componentes no diagrama unifilar abaixo, né? No caso aqui não é um diagrama complexo, né? No caso representar um diagrama de força, né, para ligação aqui de três motores, né? Então basicamente o que acontece, esse primeiro ícone aqui representa uma chave geral, né? Ele não está tagueado aqui no elemento, mas representa uma chave geral que alimenta aqui os três circuitos de força, né? Esses valores são referentes a distâncias, né, indicadas aí com base no cabeamento. Aqui a gente tem exatamente esses três ramais, né? Então basicamente o que acontece, repete os elementos, né, e indicando que são nomenclaturas diferentes, né? Obviamente são elementos distintos, né? Ou seja, é mais de um elemento, né? Então aqui no caso fusível, né? Esse daqui representa o contator, né, para poder alimentar o motor de fato, né, quando for dar partida no mesmo. Aqui o relé térmico, motor, né, tá aqui indicado trifásico, né? Normalmente vem aqui ao lado, na própria simbologia do motor, né, mas aqui está indicando que é trifásico, e a potência dele mecânica, né, 5 CV, né, e inclusive é um dos pontos que se altera aqui na sequência, né, ou seja, esse motor 1 5 CV, esse motor 2 7.500 CV, esse motor 3 10 CV, né. Então basicamente é isso que ocorre. Então aqui fusível, contator, relé térmico, né, parte de proteção, e o motor trifásico aí com suas respectivas potências, né? Então no caso você representa o diagrama de força, precisaria aí também a parte do diagrama de comando, obviamente ali para poder dar a partida nos motores, né? Um detalhe importante aqui, como a gente tem a indicação apenas de um contator, né, por sequência de ramal, né, nesse caso aí configura que o motor ele vai ter a partida com base em um único sentido de rotação, né? Não vai ter a necessidade aí da reversão, senão a gente teria aqui mais de um contator simbolizando a característica de reversão, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo referente ao uso, né, do relé de falta de fase. Na verdade a gente vai dividir em duas partes, né? Senão vai ficar muito extenso. Mas muitos estudantes têm perguntado, né, sobre o uso do relé de falta de fase, né, no CAD-CIMO. E aí a gente vai mostrar aqui uma simulação utilizando o mesmo, né? O relé de falta de fase você vai encontrar ele exatamente na parte, né, de relés eletrônicos, né? Fica aqui no CAD-CIMO. Esse aqui é o relé de falta de fase com retorno, né, para o neutro, né? Seria esse aqui, deixa eu dar um zoom. Então esse aqui é o símbolo dele. E o relé de falta de fase ele é utilizado para proteção, né, de circuito trifásico. E no caso ele tanto corta a alimentação, né, obviamente você utilizando, né, um dos contatos para a proteção da parte de comando, né? Nesse caso aí, especificamente a gente faz a montagem dele no contato normalmente aberto, né? Inclusive muita gente se confunde com isso, eu vou explicar mais sobre isso. E além dessa questão da proteção, né, contra a falta de uma das fases, ou também é muito comum, né, o uso da simetria, né, das fases, né? Ou seja, se está chegando ali a mesma tensão para as mesmas, né? Normalmente alguns relés de falta de fase vêm também com regulador de simetria, né, o qual você pode dar uma maior ou menor sensibilidade de acordo com a proteção que você requer, proteção que se requer ali para um determinado sistema, né? E ele também tem um detalhe importante, que ele protege caso a sequência das fases seja alterada, né? Então isso é bem interessante também. Exemplo, você pode observar que aqui no relé, na simbologia, vem a indicação, né? L1, L2, L3. Então o sistema ele só vai funcionar exatamente se tiver condicionado dessa forma. E também vale salientar que é importantíssimo ficar atento com o diagrama, né, de
de ligação que vem no relé falta de fase quando você compra ele, né? Então é importante ficar atento. Exemplo, esse aqui, o retorno dele é para neutro, né? Mas é muito comum também, né, ter retorno diretamente para uma das outras fases, né? Você tem a fase ali de entrada ali para o comando, né? E o retorno para uma outra fase. Então é importante ficar atento com a ligação ali do esquema. Eu vou fazer nesse primeiro vídeo aqui um circuito de força, né, para alimentação de um motor trifásico, né? Então eu vou pegar aqui a simbologia, né, referente lá à rede trifásica, né? E aqui dá até para observar aquela questão que eu tinha falado agora há pouco, né? L1, L2, L3, e aqui também está a mesma sequência, né? Então eu tenho que montar conforme essa sequência. Vou utilizar aqui uma indicação, né, de disjuntor tripolar, e é um detalhe importante, né, para poder simular, né, a falta de uma das fases. Eu vou colocar aqui na sequência um disjuntor monopolar, né, para cortar uma das fases e poder simular, né. O relé de falta de fase ele vai ficar após esse disjuntor, né. Você tem que tomar muito cuidado na montagem do relé de falta de fase para não colocar ele após o contator trifásico, né, ou algum elemento que tem um acionamento direto pelo comando, né? Porque se você coloca ele após o contator trifásico, né, o comando vai ficar aberto e ele não vai funcionar, né? Ele tem que ficar antes. A não ser que você queira utilizar dois para uma questão de segurança, tal, uma segurança maior, mas normalmente um aí já é mais que o suficiente, né? Então o relé de falta de fase está aqui, vou pegar o contator trifásico, tá aqui. Ele vai ficar aqui e após o contator trifásico eu vou pegar o relé térmico. O relé térmico. Você aqui. Um relé térmico e após o relé térmico o motor. Vou pegar aqui o motor trifásico. Pronto, beleza. Então nesse primeiro circuito eu vou fechar só essa parte aqui de força, né? E no outro a gente faz o comando para não ficar tão extenso, tá bom? Então vamos fazer aqui a ligação dos cabos, né? Aqui no caso indicando lá o sistema lá trifásico. Lembrando que aqui eu vou colocar esse disjuntor monopolar após o tripolar por causa da simulação, né? Para poder simular a falta da fase. E aqui nessa ligação é importantíssima, né? No simulador eu vou ligar aqui o L3. Deixa eu voltar aqui, eu vou ligar o L3, descendo aqui, vou ligar o L3 exatamente no L3, né? Senão o relé é como se ele já tivesse ali com a falha, né, na sequência das fases, ele obviamente não vai funcionar, né? O L2 no L2, que vai ser o central, e o L1 obviamente ali no L1. Então veja que ele está ligado aqui na sequência correta, né? Ele vai ter o retorno aqui para o neutro. Eu vou colocar um neutro aqui. Eu vou fazer o comando, né, retornando por uma das fases, né, já que é trifásico, né, e tem essa diferença da senoide, então você consegue fazer esse retorno para uma das fases, né. Aqui no caso eu vou deixar esse aqui para o neutro, né, obviamente como pede aqui na montagem dele. Então vou colocar aqui na sequência a ligação dos cabeamentos. Fechar aqui a parte da força e vou colocar aqui a parte do aterramento também. Aterramento pronto, beleza. Eu vou só alterar aqui o tagueamento, né? Esse aqui vou colocar aqui D3, é o tripolar. Vou colocar aqui D1. Beleza. Aqui o relé de falta de fase, eu taguei ele como RF. O contator trifásico eu vou deixar KM. E o relé térmico eu vou colocar RT. Relé térmico. Então a parte de força aqui está pronta. Falta só fazer aqui a parte do comando. No outro vídeo a gente faz a parte do comando para poder simular aí o uso do relé de falta de fase, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né? O segundo vídeo, né, referente ao uso do relé de falta de fase
No primeiro vídeo a gente fez aqui a montagem do diagrama voltada à parte de força, né, que é ligação no motor, e agora a gente vai fazer a parte do comando, tá bom? Eu vou pegar logo aqui a parte dos contatos, né, para o relé falta de fase, né? Então, o que é que acontece? No relé de falta de fase você vai ter dois contatos auxiliares, né? Um contato normalmente fechado, exemplo aqui 11 e 12, e um contato normalmente aberto, 11 e 14. Muita gente se confunde quando vai montar o relé de falta de fase e coloca a saída para o circuito pelo normalmente fechado, se baseando normalmente como ocorre com o relé térmico, com os contatos auxiliares do relé térmico. Só que o que acontece no relé de falta de fase, se você utilizar o contato normalmente fechado, quando ele for energizado, ele vai mudar a condição dele, né? Ou seja, ele vai sair desse normalmente aberto ou do normalmente fechado, né? E vai lá para o normalmente aberto, né? Ou seja, o normalmente fechado vai abrir e o normalmente aberto vai fechar, porque ele vai ficar ativado. E exatamente se tiver uma falha no circuito, ele vai voltar para a condição original, protegendo obviamente ali o comando e desativando lá a relação de alimentação das fases. Então no caso, a ligação correta para o circuito é pelo 1114, né? No caso aqui pelo aberto. Então vou deixar ele mais aqui, ele vai ficar após é importante ficar atento com isso, né? Ele vai ficar após obviamente aqui ao disjuntor trifásico, né? O disjuntor tripolar. Vou pegar aqui a alimentação para ele, eu vou colocar ele, a saída dele pelo L3 e depois o retorno do comando eu coloco lá no L2, tá bom? Então aqui, ó, já que aqui é o normalmente fechado, né, esse aqui ele vai para uma sinalização. Vou pegar aqui uma lâmpada, uma sinaleira, cadê? Acho que esse aqui. Então essa sinalização ela seria exatamente a sinalização para indicar que o relé de falta de fase está identificando algum problema, né, em uma das fases. Porque quando ele for ativado, esse contato vai mudar, vai para o 1114, essa lâmpada vai ficar apagada. Então se ele tiver alguma falha, ele volta para a condição normal, fechado, né, e a lâmpada vai ficar ativada ali, indicando que existe uma falha ali no relé de falta de fase, né. Beleza, então esse daqui é o que vai para o circuito. Vou passar aqui uma linha maior, porque eu vou colocar também o contato aberto do relé térmico, né? O relé térmico tem um contato aberto 97, 98. Cadê o relé térmico? Aqui. Ele vai ter um contato aberto que é o 97, 98. E também é para indicação de sinalização, né? Para identificar se tiver alguma falha ali com o relé térmico, né? E ele vai ter um fechado 95, 96, que é o que vai para o comando. Então vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu fechar aqui logo ele aqui. Nesse circuito eu não vou colocar emergência não, vou fazer só um circuito de ligação direta do motor, né? Vou só utilizar uma botoeira normalmente fechada e uma normalmente aberta com contato de selo, né? Para ativar aqui o motor, tá bom? Ser mais rápido. Então beleza, aí aqui do contato aberto, né? Vou colocar uma sinalização também, contato aberto do relé térmico. Vou colocar aqui mesmo. Fechar aqui. E daqui eu vou lá para o L2. Deixa eu subir aqui. Vou lá para o L2. Beleza, lá para o L2. E aqui da saída do normalmente fechado do relé térmico, aqui sim eu vou fazer a parte do comando, né? Então vou vir aqui com a botoeira normalmente fechada de pulso. Depois na sequência eu vou colocar uma normalmente aberta e um contato de selo exatamente com esse contator aqui KM, né? Esse contator trifásico. Normalmente o contator trifásico vai vir dois contatos auxiliares, um aberto e um fechado, né? O aberto para fazer o contato de selo, né? E o fechado para a indicação de sinalização, né? Exemplo, se o motor estiver funcionando, né? Estiver ativado. Então vou colocar aqui esse contato aberto. Deixar aqui.
Beleza, e agora aqui eu vou puxar para a bobina de KM. Vou pegar aqui uma bobina. Pronto, essa bobina aqui vai ser o KM. E vou colocar em paralelo com ele uma lâmpada para indicar que o motor está funcionando. Beleza. Fechar aqui. E daqui vou colocar aqui. Beleza. Bom, eu vou só colocar um contato fechado, que é para indicar que o motor está desativado, que vai ser, já estou usando o aberto aqui 1314 do KM, então vou usar o fechado também aqui para finalizar aqui a sinalização, né? Ou seja, seria a sinalização que o motor está desativado, né? Então, vou colocar ele aqui. Beleza. Sinalização de você aqui. Aqui não, aqui. Pronto, então só fechar aqui, mudar o tagueamento dos elementos do comando para ficar de acordo com os indicados na parte de força e simular. Então aqui onde está menos K vai ficar RF, né, que é do relé de falta de fase. Aqui do relé térmico vai ser RT. Aqui também do relé térmico RT. Aqui a botoeira fecha. Opa! Acabei esquecendo aqui, coloquei o paralelo com a botoeira fechada, né? Eu acabei não fazendo nada aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Se consigo mover ele aqui. Pronto, esse contato aqui aberto ele tem que ficar em paralelo com a botoeira normalmente aberta, né? Que é para fechar o selo, né? Ou seja, que ele não ia ficar ativado direto. Cadê você aqui? Pronto, descer ele mais aqui, achei que tá bom. Vou pegar uma botoeira aqui aberta. Pronto. Fechar aqui. Ok. Falta agora só. Pronto. Pronto, agora corrigido. Então aqui vai ficar KM. KM. Fechado. Aqui vai ser B1. E aqui B0. E aqui KM também. RT, RF. Bom, agora tá tudo ok. Vou colocar aqui para simular. Vamos ver se vai aparecer algum erro. Bom, então, apertei o play. Nada ativado. Vou ativar aqui o disjuntor. Ver que aqui ele já está indicando que o relé de falta de fase está com algum problema, né? Porque a fase ela não está passando aqui para o, não tá passando, uma das fases, né? A L1 não está passando aqui por causa do disjuntor monopolar. Então vou ativar ele. Ver que quando ativei ele, ó, as três fases chegaram e o circuito aqui já está energizado, né? O circuito de comando. E a lâmpada que indica que o motor está desativado também está ativa, né? Ou seja, só quando o motor estiver ativado que ela vai apagar por causa dos contatos auxiliares sendo utilizados, né? Então beleza, então quando eu pressionar aqui B1, né, ver que ele fechou o selo, ativou aqui a bobina, né, essa lâmpada que estava acesa apagou e essa aqui ficou ativada e o motor está lá em funcionamento. Se eu quiser resetar, eu reseto ele aqui no B0 e o B1 da partida só ali direto, né? E aí no caso ele aqui ativado, se eu desativar aqui uma das fases, observa que ele já vai indicar que o relé de falta de fase está com problema, né, por causa desse contato ali utilizado, né? Ativei de novo
Beleza? É só simular aqui o relé térmico. Ativou o relé térmico, ele está ali, ó, indicando que o relé térmico está ali com problema, tá bom? Então é esse aí o esquema aí, um exemplo, né, de uso do relé de falta de fase, como muitos tinham pedido. Então é isso, valeu!